Fala, meu povo, coração acelerado mais uma vez para esta reta final, desta vez FEMAS Pará. Gente, que concursão, hein? Que vida! Um lugar bom, um lugar com ótimos salários, bem no norte, gente quente, gente querida. Bom demais, mas para isso você vai precisar revisar alguns tópicos principais. Hoje nós falaremos sobre ética, falaremos sobre lei de improbidade administrativa e falaremos sobre a lei anticorrupção, perfeito? Então, antes de começar, você vai lá seguir no Instagram o professor Gabriel Ramos. Gente, só para lembrar que ética no serviço público, em regra, fica aqui na esfera, nas asas do direito administrativo. Então vamos para a nossa aula, vamos começar aqui. Opa! CETA 2021, assistente de procuradoria. Sobre os conceitos de moral e ética, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta. Primeiro, ética não se constitui em um catálogo de valores particulares e alheios à prática dos grupos sociais, das sociedades e das áreas do saber. Então, o que a questão ela está trazendo ao dizer que ela não se constitui em um catálogo de valores particulares? É que ela acaba restringindo a ética a certos valores alheios à prática de grupos sociais, das sociedades e das áreas do saber. A gente começa lembrando que o conceito de ética é um conceito filosófico. É um conceito, muitas vezes, interno sobre quão bom eu sou, quão bom eu posso ser, tem este caráter reflexivo. Não está inserido aqui intimamente no critério de local. Mas veja bem, eu sou uma boa pessoa porque eu estou inserido em um bom local, inserido na repartição pública, ou eu sou bom porque eu sou ético? Eu não vou chegar aqui no estúdio e pegar essa caneta, já que a do meu tablet sumiu, porque eu estou no estúdio ou porque eu sou ético? Então nós não podemos restringir a ética e seu caráter filosófico a um catálogo de valores, porque ela vai além e vai muito mais fundo que isso. Perfeito? 2. A ética é um conjunto de regras gerais de uma sociedade que, ao ser introjetada pelas pessoas, toma-se uma questão de consciência individual. Esse enunciado ele está perfeito desde que substitua a palavra ética por palavra moral. Dessa forma, podemos trazer a moral como um conjunto normativo, como umas determinadas regras a se seguir em sociedade. Tanto é que o que é moral em determinada sociedade não é moral em outra. Mas ético sempre será ético. Então, ao menos no aspecto intrapessoal. Vamos supor aqui, a gente pega ali algumas culturas não marroquinas, mas islâmicas, onde punir determinadas pessoas com práticas muitas vezes invasivas é moral. Mas inserido em um contexto mais ocidental não dá para se considerar moral. E isso não faz a cultura deles melhor ou pior. Mas naquela cultura é moral, já na nossa não. Então a moralidade ela tem esse caráter normativo. Perfeito? Ser moral significa se adequar e viver de acordo com as normas de uma determinada sociedade. Perfeito, perfeito. Temos aqui então a alternativa 1 e a alternativa 3. CETAP, Procuradoria-Geral do Estado do Pará, assistente de procuradoria. A Lei 8429 e suas alterações determinam em seu artigo 8º
que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite. O que estamos falando aqui é o seguinte, aqui está o papai picareta, né? Roubou o dinheirinho do Estado. Só que papai morreu. Morrendo, ele virou o que no direito nós chamamos de decujus. Papai morreu. Só que papai ainda estava devendo 200 mil reais para os cofres públicos. Como é que acontece? Afinal, o herdeiro vai perder a própria casa que construiu com o suor do seu próprio rosto? Afinal, esse dinheiro ele vai e ele irá ser cobrado. Primeiro ponto que você tem que entender é que as ações de improbidade administrativa, o ressarcimento desses valores, é o que nós chamamos de imprescritível. Ou seja, pode passar o tempo que quiser. Esse sujeito ou seus sucessores irão arcar com o rombo que foi feito nos cofres públicos. O professor está falando rápido e aí é porque o professor Grayson vai aparecer ali já, porque ele está precisando do estúdio, entendeu? Vou ser sincero. E é por isso que o professor está falando rápido. E aí, e afinal, o que fica aí esse rombo? Neste caso, a gente tem ali o princípio da intranscendência da pena. Ou melhor, da não transcendência. O que isso acontece? Veja bem, se ele deixou 200 mil, essa pena não pode passar para o filho dele, porque o filho dele tem nada a ver com a história. Mas se ele deixou 200 mil de dívida e 300 mil de herança, aí o Estado vai lá pegar os 200 mil dele de volta. Mas, professor, e se ele deixou só 100 mil? Neste caso, meu querido, o Estado pega os 100 mil e a família fica sem nada. Por quê? Porque o sucessor perderá até o limite do valor da herança. Nada mais, nada menos. Deixou 300 mil, o Estado pega 200. Deixou 100, o Estado pega 100. Pega o que tem. O Estado vai pegar o que tem ali disponível para ele. Perfeito? Bora. CETAP 2021, CEPLAD, Técnico em Gestão Pública. Nos termos do artigo 14 da 8429 de 1992 e suas alterações, assinale as afirmações seguintes e marque a alternativa correta. Logo, 8429 é a nossa querida lei de improbidade administrativa. Somente servidor público efetivo ou temporário poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, o que esse enunciado está me dizendo? Que se eu estou aqui como cidadão vendo determinado servidor público utilizar ambulâncias do povo para poder carregar uma mesa de sinuca para o seu bar, eu não posso denunciar. Somente um servidor público poderá. Não faz o menor sentido. Professor, o que não faz sentido é esse seu exemplo da mesa de sinuca na ambulância. Então bota no Google. E depois você me diz se não faz sentido. Ok? Vale lembrar, quem é que pode representar a autoridade administrativa? Meu querido, vem com o papai. Aqui, ó. Qualquer pessoa. Já vamos cortar tudo que tem um aqui.
Tem um aqui, não quero você. Tem um aqui, não quero você. Bom, a gente já tem a resposta, né? Que é a 2 e a 3, já que tudo que tem um a gente cortou. Mas vamos lá. A apresentação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. O que a gente quer dizer, está falando aqui, é sobre a representação. Ou seja, sobre a denúncia. Você está ali, eu vou fazer uma denúncia. Eu vou fazer uma denúncia. E o que você precisa para fazer uma denúncia? Vem cá com o papai. Aqui, ó. Você vai precisar de uma coisa escrita ou reduzida a termo e assinada. Ou seja, sua denúncia tem que vir escrita. O que é uma denúncia reduzida a termo, meu querido? Você vai sentar na frente de um coleguinha da repartição pública, vai falar: eu vi o Antônio pegando uma mesa de sinuca no bar da esquina. Quem viu o Antônio pegando uma mesa de sinuca no bar da esquina? Depois ele colocou dentro de uma ambulância e levou para o outro bar, que após pegar a mesa, colocou dentro de uma ambulância e levou para o outro bar. E aí eu estou digitando isso, eu como servidor da repartição. Depois você assina. Isso é reduzir a termo. É só você ditar e um servidor escrever. Perfeito? Assinada, contendo a qualificação do representante, os dadinhos, as informações sobre fato e autoria e, obviamente, a indicação de provas. Perfeito? Tá lindo isso aqui. Até porque a gente já sabe a resposta, né? A autoridade administrativa rejeitará a representação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar, entendeu, meu Deus do céu, a prática de ato de improbidade em despacho fundamentado, se essas não constiver as formalidades estabelecidas na afirmação 2. E o que isso aqui quer dizer? Que na ausência desses requisitos, a autoridade que receber o pedido poderá, mediante decisão fundamentada, negar. Por quê? Porque temos aqui um procedimento formal a ser respeitado. Um procedimento formal. Mas há de se respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade. Tem prova, mas não tem tanta prova. Tem prova até prova. Tirou foto? Eita. Tirou foto? Trouxe? Beleza. Tem que dar continuidade. Mas na ausência desses pressupostos de direito e de fato, poderá sim a autoridade negar o andamento. Perfeito? Vamos fazer um breve resumo aqui, gente, já que a matéria é muito curtinha mesmo, sobre a lei de improbidade administrativa. O que eu quero que você se lembre? Somente serão considerados atos com dolo específico. O que isso quer dizer, professor? Que não existe mais culpa. E o que quer dizer um dolo específico, professor? Preste atenção. Vem cá, meu. Olha só. Eu estou... Eu descobri que tem uma instituição de caridade precisando de uma doação. E aí eu vou e destino parte desse dinheiro para esta instituição de caridade. Só que no final eu descubro que ela não cumpre os requisitos. Nessa forma, eu agi com imprudência, com negligência, eu agi com culpa. Culpa é imperícia, imprudência e negligência. Mas agora, se eu quis transferir esse dinheiro para essa empresa, sabendo que ela não cumpriu os requisitos, e querendo que seja desviado esse dinheiro, veja bem, eu tenho um dolo
específico. Eu quero aquilo por um motivo. Entende? O dolo é você querer. O dolo específico é você querer por um motivo. Que motivo? Lesionar o erário, enriquecer-se ilicitamente, infringir os princípios da administração pública. Dessa forma, tem que querer. Não é só, vou fazer isso. Eu vou fazer porque eu quero praticar um ato de improbidade. Perfeito? Outro ponto. O rol de atos contra princípios da administração pública agora é um rol taxativo. O que isso quer dizer? Que só serão considerados atos de improbidade administrativa aqueles atos contra os princípios da administração pública que estão elencados na lei. Por quê? Porque houve um debate doutrinário dizendo que a antiga lei de improbidade administrativa era muito ampla. Então tudo poderia ser considerado contra a administração pública. A quem interessa isso, né, vai saber. Então agora, ou está expressamente na lei de improbidade administrativa no que se refere a contraprincípios, ou não é. Mas quando estivermos falando em lesão ao erário e enriquecimento ilícito, estamos falando em um rol exemplificativo, ou seja, outras condutas que não aquelas poderão sim ser enquadradas. O dano ao erário deverá ser comprovado e dolosamente específico. Por quê? Porque agora não basta que o ato dele seja doloso. Tem que ficar comprovado que houve um dano. Professor, não entendi. Vamos supor então uma autarquia que comece a vender seu serviço por meio de pequenas taxas, porque ela precisa sobreviver, né? E aí, numa dessas teve uma pataquada, teve uma burrada e gerou um dano à administração pública. O que acontece? Primeiro, o ato tem que ser doloso. E segundo, o ato tem que ter gerado a perda patrimonial. Se o ato foi capaz de gerar, já não estamos mais diante de um dano ao erário. Perfeito? Vamos continuar. Segundo o STJ, o juiz não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas previstas, podendo, mediante adequada fundamentação, fixá-las e dosá-las segundo a natureza, a gravidade e as consequências. Por quê? Porque muita gente, ao ler a lei de improbidade administrativa e suas respectivas penas, entendem que praticou aquele ato tem aquela pena. Não. O STJ já decidiu que praticou aquele ato pode ter aquela pena. Pode ter aquela pena. E aí cabe ao juiz fazer uma dosimetria. Perfeito? STF 2018, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na lei de improbidade administrativa. Um outro ponto que você tem que ter em mente é o seguinte: antigamente, na antiga lei, permitia culposo. Recentemente, o STF decidiu que não retroagirá. O que isso quer dizer? Quem foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa de maneira culposa, continuará, desde que transitado em julgado. Agora, se a pessoa ainda não foi condenada, transitada em julgado, aí ela poderá sim pedir, uma novatio legis in melius, ou seja, aplicação de uma lei mais benigna. Mas no caso do princípio é penal, mas temos aí a irretroatividade. Perfeito? Ou melhor, retroatividade. Outro ponto, o ato de improbidade. A gente aprendeu
que qualquer pessoa pode fazer uma representação, mas fique de olho, porque propor ação somente o Ministério Público. Vamos falar das penas? Enriquecimento ilícito. Vai ter a perda dos bens que foram acrescidos ilicitamente e a perda da função pública. Prejuízo ao erário dos bens acrescidos e a perda da função pública. Contra princípios, não tem essa perda. Multa, no caso de enriquecimento ilícito, vai ser equivalente ao acréscimo patrimonial. No prejuízo, vai ser equivalente ao valor do dano. E contra os princípios, a multa é de 24 vezes o salário do indivíduo. No enriquecimento ilícito, ocorre aqui uma perda de direitos políticos de 14 anos, uma suspensão, na verdade, e prejuízo ao erário de 12 anos. Não existe cassação. Lembre-se disso. E os três poderão ficar privados de contratar com a administração pública ou de receber um incentivo. No enriquecimento ilícito, 14 anos. No prejuízo ao erário, 12 anos. E contra os princípios, 4 anos. Perfeito? CETAP 2021, Policial Penal. Em relação ao acordo de leniência disciplinado pela Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, marque a alternativa correta. O acordo de leniência somente poderá ser celebrado se, dentre outros requisitos, a pessoa jurídica responsável pela prática do ato cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura de acordo, dentre outros requisitos. Na verdade, esse é o correto. Então, a partir do momento, presta atenção, você está fazendo um acordo de leniência. Um acordo que irá, te favorecer naquela investigação, te propor algumas benesses, e você vai continuar praticando ilícitos. A partir da propositura da ação, é obrigatório que se cesse qualquer prática delitiva. Perfeito? O acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Na verdade, não. Na verdade, estamos diante, inclusive, de um pressuposto. O acordo de leniência é personalíssimo e não terá, sob hipótese alguma, seus efeitos estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica que o celebrou. Errado, tá? O acordo, vamos supor, temos aqui Alfa TI. Aí a Alfa TI tem a Alfa Net, que cuida da parte de internet, da Alfa Mobile, que cuida da parte de telefonia móvel, e a Alfa OnlyFans, que cuida aí da parte, do OnlyFans. Por quê? Porque eu quis colocar esse nome aqui, eu espero que o algoritmo não me derrube. Acabei de ver que eu fiz merda, mas beleza. E aí, beleza, temos aqui todos esses braços da empresa Alfa, alguns muito estranhos. E aí, meu querido, a Alfa TI fez um acordo de leniência. Esse acordo de leniência servirá para todo o grupo econômico. Perfeito? Se assim estiver disciplinado. Errado. E o acordo de leniência não interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos. Errado, né, meu querido? Vai. Errado. CETAP 2021. As pessoas jurídicas que praticarem os atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção e suas alterações em seu interesse ou benefício exclusivo não serão responsabilizadas. Beleza. Então, o que a gente quer entender aqui? Qual responsabilização as empresas que praticarem atos previstos na Lei Anticorrupção, de que forma elas serão responsabilizadas? Sendo bem sincero com você, gente, oh meu Deus do céu, sempre que vier subjetivamente, estamos nesse tipo de lei, estamos falando de sujeito,
sujeito responde subjetivamente. As empresas, elas respondem objetivamente. No âmbito civil, a gente pode ter aqui a multa. Mas no âmbito administrativo, podemos ter então uma impossibilidade de contratar novamente. Ou podemos ter uma nota menor na nova lei de licitações. Veja, os reflexos dessas ações, elas ocorrerão tanto no âmbito civil quanto no âmbito administrativo. Perfeito? Por último e não menos importante, marque a alternativa correta em relação ao processo administrativo de responsabilização conforme a 12846. A instauração de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica somente pode se dar mediante provocação, vedada a instauração de ofício pela autoridade competente. Errado, tá, gente? Errado. Poderá ser tanto ex officio quanto mediante provocação. Lembre-se que os órgãos da administração pública têm o seu controle interno. A competência para instauração e julgamento de processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, autorizada a subdelegação. O que temos lá no artigo 8º, salvo engano, parágrafo 1º, é que você pode delegar, mas fica vedada a sub. Perfeito? O processo administrativo para apuração de responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por uma comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Perfeito? Essa é a resposta. E é vedada a desconsideração da personalidade jurídica. Vamos falar sobre esse instituto aqui. Desconsideração da personalidade jurídica. É vedada a desconsideração da personalidade jurídica. O que acontece? Muitas vezes, certas empresas, elas são criadas para maquiar atos de corrupção. E isso levou o STF... Vamos colocar aqui. Levou o STF a analisar, porque assim, a pessoa ela criava uma empresa para poder praticar atos de improbidade, atos de corrupção, não em seu nome, mas em nome da empresa. Porque dessa forma, uma empresa não responde penalmente, exceto por crimes ambientais. Só que, com o Instituto da Despersonalização da Pessoa Jurídica, quando comprovada a vontade de gerar confusão patrimonial, confusão tributária, dificultar a investigação, a persecução penal, quando notado que, na verdade, aquela empresa ela não serve a seus próprios fins, mas sim aos fins criminosos daqueles diretores, daqueles sócios, dessa forma, ignorar-se-á, ou seja, não levará em consideração que a empresa cometeu aqueles delitos, mas sim que os seus sócios, seus diretores, seus acionistas cometeram este delito. Perfeito? Empolguei. Gente, meus queridos, meus cheirosos e meus tudo de bom, estamos aqui mais em uma reta final. Novamente, irei repetir. Inclusive, eu fui redundante. Não
não troque a alternativa depois de já ter respondido, tá, meu querido? Não bebe água em cima do cartão de resposta. Preste muita atenção no que a banca tá perguntando. Não ache pelo em ovo. Pare de achar que tudo é pegadinha, porque às vezes nem tudo é pegadinha. Ok? Leia a lei seca, resolva quantidades cavalares de questão, tome água e envie pães de queijo para o professor. Perfeito? Então, meu querido, meu fraternal abraço, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau. Boa prova!